Lucas, capítulo 2, e o versículo 36 em diante, até o 38. Amém? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O pastor Nilton já orou por mim, mas eu quero orar por você. Se você quiser colocar a mão em direção ao seu coração, tenha liberdade. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que o Senhor tem todo o poder no céu e também na terra. Senhor, nós queremos lhe apresentar nessa hora todas as mulheres, os homens que estão aqui, que necessitam ouvir a Tua voz. Conversa conosco, Pai, por intermédio da Tua palavra. Ministra aos nossos corações. Senhor, continue sustentando o mundo espiritual da cidade de Blumenau. Todas as forças contrárias, qualquer movimento das trevas contrário a nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, encontrem agora com o poder de Jesus Cristo ressurreto. Senhor, nos ensina, Senhor, a ouvi-lo. Senhor, olha para essa irmã, para esse irmão que está com a mão em direção ao seu coração. Ensina-nos, Pai, a calar toda inquietação, toda distração, toda dispersão. E que a gente entenda, Pai, que o Senhor quer conversar conosco através da palavra, Senhor. Senhor, ministra, Pai. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu reconheço que o Senhor usa homens e mulheres. Então fala com a igreja do Senhor, com a noiva linda do Senhor, por intermédio da minha instrumentalidade, Pai. Eu só sou um vaso da graça aqui, Jesus. Fala conosco, meu Deus. Conversa conosco, Pai. Se quiseres nos confrontar, a liderança é tua, a igreja é tua, o povo é teu. Mas se tu quiseres nos colocar no colo, e tu nos quiseres, Senhor, aninhar em teus braços, faz isso, Senhor. Mas não nos deixes sem tua palavra, sem o entendimento do que tu está pedindo para nós. Senhor, eu oro nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer para todos nós nessa tarde são alguns posicionamentos para perseverar na jornada.
O nosso tema é a força que nos move a viver essa jornada, nessa jornada em que nós vivemos depois que abraçamos a Cristo, e ela vai completar no dia que terminarmos a nossa carreira. Você nessa tarde, é noite, você nessa noite pode decidir se você será um espectador da sua vida, observando todos os movimentos da sua vida, analisando, contando, relatando para as pessoas. Você também pode decidir se você vai se permitir ser atingido pelas aflições da vida, porque Jesus já disse que no mundo tereis aflições, mas vocês precisam terem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e com certeza a igreja vencerá. Você pode se permitir ser atingidos por ela e se tornar vítima das situações da vida. Você também pode se permitir entrar em um estado de acomodação e ficar aí paradinha, quietinha, vivendo de forma inativa, passiva. Ou você pode decidir orar. As Sagradas Escrituras nos traz registros de homens e mulheres que decidiram orar. Nós temos o apóstolo Paulo, que iniciou a sua carreira em oração, que convocou as igrejas para estarem com ele no seu ministério, orando por ele, o acompanhando em oração. Ele percorreu essa jornada, caminhou e concluiu, como ele mesmo disse lá em 2 Timóteo 4 e o versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amam e aguardam a sua vinda. Ele conseguiu concluir, ele conseguiu ter êxito nessa carreira, porque o tempo todo estava orando. Quando ele lhe ensina, orai sem cessar, é porque é um hábito dele. Porque era assim que ele administrava a sua vida, era assim que ele vivia, orando sem cessar. Nós temos também um homem que teve uma carreira linda, Daniel. Daniel decidiu orar. Um homem de oração, que vai para a cova dos leões, mas não negocia em hipótese alguma o hábito da oração. Prefere arriscar a sua vida a passar um dia sem orar 3 vezes ao dia. Daniel orou na juventude, mas com 85 anos, ele está orando. Concluiu uma carreira com êxito, porque decidiu orar. Tem outro homem que eu gosto muito nas Sagradas Escrituras, Esdra. Esdra vai fazer a segunda leva, levar o povo que está na Pérsia para Jerusalém. E ele vai lá para o rei e ele diz assim: ó rei, a mão do Deus Todo-Poderoso é conosco. Só que quando ele chega no rio Ahava, ele pensa um pouco.
essa estrada é perigosa, tem assaltantes. Eu tenho na minha comitiva crianças, adolescentes, jovens, pessoas vulneráveis, como nós também temos nas nossas famílias, nos nossos grupos. Eu não posso ir agora até o rei e dizer a ele assim: ó rei, dai-me um exército para me acompanhar até Jerusalém. Não vai dar certo, porque eu já afirmei que a mão do Todo-Poderoso está conosco. Então não dá para voltar atrás. Então a única coisa que eu vou fazer é decidir orar. Esdras 8:22. E ele e o povo se humilharam diante de Deus e pediram para o Senhor uma jornada feliz para os filhos, para as crianças, para os seus bens, para as famílias, e Deus deu uma jornada feliz. Homens e mulheres que decidiram orar. Homens e mulheres que entenderam que precisavam orar e decidiram. Então hoje eu tenho aqui uma mulher, Ana, profetiza Ana. Ana está aqui no nosso texto com 84 anos. A gente não sabe a idade que Ana casou, mas com certeza muito jovem, porque era hábito da época. Ela teve casada por 7 anos e ficou viúva. Mas Ana decidiu também. Ana decidiu ir para o templo. Ana decidiu orar. Eu quero basear um pouco aqui na história de Ana e chamar você para uma reflexão. O primeiro posicionamento que eu tenho aqui, que eu encontro em Ana, é: não permita que a sua condição lhe defina. A condição de Ana é uma condição difícil. Ana é viúva. Na época de Ana, a mulher ainda não estava inserida no mercado de trabalho. Ana dependia do pai, depois do marido para sustentá-la e depois dos filhos. Caso não houvessem filhos, Ana teria que contar com a ajuda dos religiosos. A condição dessa mulher é uma condição difícil. Ela ficou viúva muito jovem, uma viuvez precoce. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações como Ana. É a perda de um ente querido, é uma depressão, é uma angústia, é um problema na vida material, é um problema de uma rebeldia de um filho, é uma situação complicada no casamento. E muitas vezes, nós permitimos que a nossa situação nos defina. Mas aí você vai me perguntar aqui: como fazer para que uma situação não te defina? Como fazer para não ser tomado, direcionado? É o nosso tema. A oração é a força que nos move. Como fazer para que a oração, os resultados dela, sejam os nossos movimentos? E não a dor, e não o ressentimento, e não a mágoa, e não as enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Como fazer?
Se você buscar uma resposta aqui hoje, algumas pessoas vão lhe dizer assim, olha, em relação ao seu luto, até com um versículo bíblico, Isaías 43:18, esqueça o que se foi, não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis? Sim. Mas como eu faço para viver isso? Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Mas como é que eu faço para viver isso aqui? Como eu faço para uma situação não me definir? Quem está falando aqui, irmãos, tem experiência. Eu tive uma situação muito difícil na minha vida, que foi o luto do meu irmão. Eu disse que ontem na vigília, o Senhor me disse, volta para Timor-Leste e vai pregar no Timor-Leste. Eu ainda estava vivendo o meu luto, um pouco prolongado, mas estava vivendo. Então eu andava nas ruas e eu estava permitindo que o luto me definisse. Eu era enlutada. Mas como fazer para que essa realidade seja mudada na minha vida? O que eu faço? A receita, irmãos, está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, preocupados, tomados por coisa alguma. Antes de tudo, sejam as vossas petições, sejam os vossos pedidos conhecido dele, que ele saiba o que aflige a sua alma, que ele saiba o que te entristece, que ele saiba. Então entre diante dele, Paulo está dizendo, com orações. Você vai orando. Se não deu com oração, vai com súplicas. Mas permeie tudo isso com ações de graça. Ele é bom, a sua bondade dura para sempre. Ele me ama, eu estou debaixo do amor dele. Ele tem a graça sobre mim e sobre a minha casa e sobre a minha igreja. Vai adorando ele, vai louvando o nome dele. Então Ana toma uma decisão. E qual é a decisão de Ana? Ana disse, capaz, que eu vou ficar aqui, nessa casa da viuvez, que eu vou ficar aqui nessa casa da tristeza, nessa casa do luto, nessa casa da dependência, da generosidade de um, do favor de outro. Eu vou mudar de casa. Sabe para onde eu vou? Eu vou para a presença. É para lá que eu vou. Eu vou para o templo. O templo é o lugar da presença de Deus. Ana faz uma mudança. E nessa noite, Jesus está te convidando para uma mudança. Arruma as coisas e vem. Eu não fui curada da depressão, vem com ela para a presença do Senhor. Ei, tá difícil lá em casa com o marido, arruma tudo e vem para a presença. Você não vai sair do lugar físico, mas você vai entrar no espiritual. É lá na presença do Senhor. E todos os dias, você vai entrar diante dele. E você vai falar com orações, fazer conhecido a sua petição. Respaldando a sua petição. Fundamentando a sua petição na palavra. Você vai entrar
fundamentando tudo na palavra, respaldando tudo na palavra. E quando não dá com a oração, você vai rasgar a alma, você vai suplicar. Permeando isso tudo com louvores e ações de graça. Então o Senhor nessa tarde, nessa noite, quer te convidar para que eu e você venhamos mudar de lugar. Sair desse lugar que você criou, do comodismo, desse lugar que você está aprisionado ao poder da enfermidade, ao poder de um relacionamento complicado. Esse lugar que você criou e você se permite estar lá por tanto tempo. O Senhor quer que você não permita de forma nenhuma que a sua condição te paralise. O nosso tema é para que você esteja em movimento. E o que te paralisou tem que ser levado em oração diante de Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Lá em Levítico capítulo 27, nós temos a história das filhas de Zelofeade. Estavam naquele momento em que só se falava na repartição das terras, de herança, e as meninas começam a escutar. Vocês não têm herança. Vocês não têm herança. Sabe aquele tempo que a gente começa a escutar? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito para o menino, não tem jeito para a menina, não tem jeito para o casamento, não tem jeito para a saúde, não tem jeito, não tem jeito. As meninas começaram a escutar. E vocês não têm herança. Vão morar com os tios. Não tem jeito. A lei diz, é assim. Vocês irão morar com os tios. Aquelas meninas pensaram, ponderaram e resolveram, decidiram. A lei era para paralisá-las, porque tinha algo já definido. Então era para elas chegarem ali, ver o que estava definido e se aquietarem. Não tomarem nenhuma decisão. Mas essas meninas, como já foi dito aqui, essas meninas ousam. Essas meninas ultrapassam limites. E elas vão até a porta da tenda da congregação, onde está Moisés, onde está o sumo sacerdote. E elas chegam lá e elas apresentam a sua demanda. Elas falam sobre o seu pai, quem foi seu pai, como ele viveu. Explicam tudo a Moisés. E Moisés diz, eu irei consultar a Deus por vocês. Moisés entra na presença de Deus e Deus diz, vai lá e diz às meninas, Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão. Dá herança para elas. Entrega a herança nas mãos delas. E a partir de hoje, não é só para elas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide orar, não permitindo que a sua condição te defina, que a sua condição te paralise, outras vidas são abençoadas através da sua decisão. As decisões que essas meninas tomaram não impactaram só a vida delas, mas de todas as meninas que vieram depois delas. Porque Deus disse assim, a partir de agora, todas as meninas que ficarem órfãs e não tiverem irmãos, terão herança em Israel. Elas receberam a herança e a partir delas, todas as meninas com a mesma condição seriam abençoadas. Sabe quando você vive o milagre de Deus, que todo mundo vai inspirando em você?
Sabe quando você vive um milagre de Deus que alcança cidades, alcança nações, alcança famílias, alcança outras pessoas? Então, não permita que a sua condição te paralise. Mas eu também quero lembrar você que você não pode se permitir, porque você tem um acesso aberto. O acesso está aí aberto para você. Não se permita de forma alguma que seus pés sejam embaraçados. E você não mova com liberdade dentro da sua casa, lá na família, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na igreja do Senhor Jesus, lá no seu trabalho, onde Deus te plantou. Não permita que você perca a leveza. É a oração que vai trazer de volta os movimentos perdidos por você. Nós temos um exemplo disso. Em 2 Reis capítulo 4, nós temos a mulher, a viúva de profeta. A condição dela é igual a de Ana, uma viuvez precoce. As crianças são pequenas, os meninos são jovens ainda. O marido morreu e tem um agravante, uma dívida ficou. Os credores estão à porta da casa dela e não querem negociação, querem seus filhos. Mas aquela mulher não permite que a sua condição a defina. Aquela mulher decide ir em busca de uma solução em Deus. É claro que ela vai até o profeta Eliseu, porque ela ainda não tem a consciência que eu e você temos, que é a consciência que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e eu e você podemos entrar na presença de Deus para pontuar todas as nossas demandas, em oração, em súplicas e ações de graças. Ela vai até Eliseu e ela diz: olha, meu marido, teu servo faleceu. Ele era temente ao Senhor, homem de Deus, deixou uma dívida, e os credores estão lá na porta de lá de casa, e eles querem os meus filhos. Eu quero uma solução. Aquela mulher está embaraçada pelas dívidas. As dívidas estão embaraçando aquela mulher, mas o Senhor vai mover por ela, tornando-a empresária do azeite. Por quê? Porque o nosso Deus, quando você ora, Ele tira todos os embaraços. Se você está aqui, minha irmã, no vosso congresso e tem uma dívida que embaraçou você, que tirou sua leveza, recebe aí do Senhor Jesus o milagre que ela viveu lá na casa dela. Você vai viver a multiplicação dentro da tua casa, a prosperidade dentro do teu lar. Mas você também não pode permitir que a sua condição te adoeça. Ana, antes de adoecer, ela foi para a presença. Foi para o templo antes de adoecer. Quantas pessoas adoecem primeiro e depois vêm para a presença de Deus? E depois vêm orar. Elas movem todas as pessoas quando a situação já está muito difícil, mas antes, elas não vêm antes. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero te dizer nessa noite que a sua situação não pode te definir, não pode te adoecer, porque tem um escape, tem uma decisão que você pode tomar, que é a decisão de orar. Nós temos o exemplo de Noemi. Ruth capítulo 1 e o versículo 20. Noemi voltou em um milagre, em uma bênção, porque Deus visitou Belém, e Belém voltou a ser casa de pão. Noemi voltou para Belém.
As amigas vieram encontrá-la e disseram: Noemi, que bom que você voltou. Ela disse: não. Quem voltou não foi Noemi. Quem voltou foi Mara. A Noemi ficou na estrada. A Noemi se perdeu em meio às lutas. A Noemi se perdeu em meio às dores. A Noemi se perdeu em meio às aflições da vida. Eu não sei se você perdeu algum tipo de movimento. Se você não está mais movendo para a evangelização, para o discipulado. Se você não está mais movendo para a consolidação daquilo que você plantou no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu não sei como você está, mas eu venho nessa tarde dizer a você que Deus usou Ruth para mudar a história de Noemi. E essa noite Ele mesmo está aqui para mudar a sua história. A única coisa que Ele quer é que você apresente a Ele todos os seus pedidos. Mas a gente tem mulheres como Abigail, que viveu em uma situação difícil, mas aquela situação não a definiu. Casada com um insensato, louco, mas ela não era louca e nem insensata. Aliás, ela era sensata e lúcida e sábia. Conviveu com a loucura do marido, conviveu com a insensatez do marido, mas era uma mulher que estava com os olhos em Deus. O Espírito Santo quer te falar nessa noite. Ele está dizendo a você que paralisou. Ele está dizendo a você que está machucada, está ferida e não está usando o acesso devidamente. Porque lá em Marcos 11, o versículo 25, Jesus disse assim: se nós estivermos orando e lembrarmos que nós temos alguma situação com alguém, nós temos que primeiro resolver as nossas pendências e depois continuar em oração. Então tudo que pode te embaraçar, então tudo que pode tirar a leveza dessa caminhada, tem que nessa noite ser levada diante do Senhor. Todas essas coisas que tirou seu brilho, todas as coisas que tirou a sua espontaneidade, todas as coisas que tirou os seus movimentos leves, todas as coisas que tirou a pregação espontânea da sua boca, todas as coisas que tirou da sua vida a alegria de pular, de dançar dentro daquela casa, de ser uma mulher feminina. E você está tão acostumada, e você ainda não colocou nos seus alvos de oração: Senhor, eu quero alegria de volta. Eu quero alegria como esposa, eu quero alegria como mãe, eu quero alegria como profissional, eu quero alegria como cuidadora desse lar. Esse é um momento, enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo de Deus vai ministrando aí, e Ele vai falando com você. E se tem mesmo que seja uma única linha que tirou um movimento leve da sua vida, nessa noite, essa linha tem que sair. Todo o embaraço tem que sair. Por que eles amam? Porque o acesso está aberto.
aberto. Porque o acesso está aberto. Porque nesse lugar tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Ele está aqui. E onde Ele está, tem cura, tem ministração de prosperidade, tem ministração de restauração, tem ministração de libertação. E Ele está aqui com a gente. Aleluia. Ele quer trazer isso para você. Ele mudou a minha realidade. Tinha 3 meses que eu tinha voltado do Timor, numa condição de luto. O meu pastor me ligou e disse: Elisama, eu tenho 500 mulheres dentro da igreja. 9 horas da manhã. E a pregadora não veio. E mandou uma mensagem que não virá. E eu tenho você para vir pregar a palavra. E o tema é perdão. E eu disse: pastor, eu não posso. Eu não tenho condição. E ele disse: só tem você, minha filha. Pega o primeiro táxi. E você tem 30 minutos para chegar aqui. Então ele era pastor. Eu ajoelhei ao redor da minha cama. E eu disse: pai, tu queres uma filha doente fazendo a sua obra, pai. Eu não tenho condição de ministrar a essas mulheres sobre o perdão. Senhor, eu ainda vejo o rosto dos jovens que mataram meu irmão. É tudo muito novo para mim, Senhor. O que eu faço? Vesti, chamei o elevador. Eu morava no 9º andar. E quando eu entrei dentro do elevador, o elevador virou um sol. E eu disse: quem está aí? Ele ouviu a minha oração. Pequena oração, mas ele ouviu a minha oração. E ele disse: sou eu, Jesus. E ele disse: filha, eu sou o Deus da paz, o Deus da alegria, o Deus das emoções curadas, e eu vim te curar. Ele colocou as mãos sobre mim dentro do elevador, e eu fui curada dentro do elevador. Ele ainda ouve as nossas orações. Eu te amo, pai, eu te amo tanto. Eu te amo demais. Quando eu desci, que o elevador abriu, o porteiro estava diante de mim, e ele foi voltando para trás, e ele foi voltando para trás, e ele disse: dona Elisama, me desculpa, a senhora é como um raio de sol, a senhora está brilhando muito. Dona Elisama, a senhora tem uma beleza no rosto agora, incomparável. É assim que a gente vai ser lá no céu, é desse jeito. Foi o que o rapaz do elevador, o guarda do nosso prédio viu. Ele disse: olha, a senhora está entre luzes. Eu havia encontrado com ele no elevador. Se você me perguntar o que eu preguei naquela manhã, eu não sei te dizer. Mas eu sei que eu fui curada naquela manhã. Eu sei que Ele ouviu a minha oração e mudou a minha história. Essa é uma tarde de cura. Essa é uma tarde dele ouvir as suas orações. O Senhor quer escutar as nossas orações. Ele quer te ouvir nessa noite. Entrega a sua vida em adoração e em orações a Ele.
Então tenta imaginar Ana mudando de casa, Ana saindo da casa da viuvez e vindo para a presença. E o Senhor te falando: sai da casa da depressão e vem para a presença. Sai da casa da dívida e vem para a presença. Traz as crianças. Sai dessa casa em que você está totalmente desolada como mãe e traz todo mundo para a presença. Vem para a presença, porque hoje o Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Talvez Ana nem imaginasse o que ela ia viver, mas ela chegou ali. E ela entendeu que ela necessitava de cultivar as disciplinas espirituais. O segundo posicionamento que eu tenho aqui é cultivar as disciplinas espirituais. Se você quer perseverar nessa jornada, se você quer estar em constante movimentos, lá em casa, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, se você quer viver mesmo adorando o Senhor, você precisa cultivar as disciplinas espirituais. O texto está dizendo aqui que Ana passou a viver para orar, jejuar, em adoração ao Senhor. Mas ela também era uma mulher da palavra, porque ela era uma profetisa. Então eu quero chamar a sua atenção aqui, primeiramente, para a disciplina da oração. Eu e você precisamos desenvolvermos a disciplina da oração. A gente já viu aqui hoje que Daniel, durante toda a sua história, do tempo Babilônia ao tempo da Pérsia, ele viveu em constante oração, orando 3 vezes ao dia, conforme Daniel 6 e o versículo 10. O Salmo 56 e o versículo 17, Davi orava 3 vezes ao dia. E a gente vai aprender com Ana aqui, que Ana vivia em oração. Ana estava ali orando o tempo todo. Como Paulo disse, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu nunca não estou orando. Eu estou orando o tempo todo. Eu transformo todas as situações diárias em oração. Eu transformo o arrumar de uma gaveta, o arrumar de um guarda-roupa, a limpeza de uma casa, a limpeza de um armário em oração. Eu transformo as minhas caminhadas em orações a Deus. Eu transformo ao momento que eu estou cuidando dos cabelos, do meu rosto, em orações a Deus. Eu transformo os meus momentos que eu estou cuidando do corpo em orações a Deus. Então eu estou orando o tempo todo. Eu preciso, junto com você aqui, nessa noite, assumir o compromisso de interceder pela obra do Senhor. Somos nós, as mulheres que estamos aqui, e os homens também, que precisamos orar pela obra do Senhor. Mateus capítulo 9, o versículo 38 diz: a seara é grande, Jesus dizendo, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu e você temos a responsabilidade de orar pela continuidade da igreja, que é por novos trabalhadores. Eu e você temos a responsabilidade de orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Nós precisamos cultivar o hábito, conforme Efésios capítulo 6, versículo 20, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo disse: orem por mim, para que
o meu ministério da palavra flua livremente. Nós temos que orar pelos nossos pastores, pelas famílias dos nossos pastores. Nós temos que orar por aqueles que estão em linha de frente, que sofrem ataques diretos de Satanás. Nós temos que orar pelos filhos de quem faz a obra do Senhor. Nós temos que orar por nós mesmos. Como eu disse ontem sobre Jabes, nós temos que orar para que nós tenhamos um crescimento espiritual, emocional, físico. Nós precisamos orar para que nós tenhamos sabedoria, para que os nossos limites sejam ampliados. Nós precisamos orar pela bênção do Senhor sobre nós. Nós precisamos orar para que o Senhor nos livre de todos os males e que o mal não alcance nossa casa, não alcance nossa família, não alcance os nossos. Nós precisamos orar para que o Senhor nos direcione como mãe, nos direcione como esposa, nos direcione dentro da nossa casa, direcione como cuidar do marido, como cuidar dos filhos. Que o Senhor nos direcione como alcançar o coração dos nossos filhos, como ganhar o coração dos nossos filhos, para que os corações dos nossos filhos estejam convertidos a nós, e nós também estejamos convertidos aos corações dos nossos filhos. Nós precisamos orar, irmãos, para o grande avivamento que acontecerá na terra. Tem que haver um compromisso em nós, de orarmos por um grande e poderoso avivamento espiritual. Vocês estão reunidas aqui, e todos os dias vocês precisam pegar Joel 2:28 e ler Joel 2:28 e falar: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e sobre as servas e os servos eu derramarei o meu espírito. Nós precisamos orar por cura. Tiago capítulo 5 e o versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo. Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas pessoas estão passando? Quantas pessoas estão morrendo de ataque cardíaco? Quantas situações na terra? Ore pela saúde. Levante nessa tarde para orar pela saúde da irmã que está do seu lado, pela saúde das obreiras, pela saúde dos pastores, pela saúde da igreja. Ore por saúde. Enquanto eu oro por saúde, e enquanto eu ministro aqui, eu também ministro cura, porque eu creio na cura. Eu creio na cura. Eu creio na cura divina para esses dias. Ore pelos adolescentes. Eu tive uma experiência lá em Tete com uma adolescente. Ela veio trazida numa cadeira de roda. E ela olhou para mim e disse assim: tia, eu vim hoje para andar. Ore pelos enfermos. E eu disse: ah, é? Você quer andar? Ela disse: sim, vim para andar. Saí lá de casa e disse: eu vou lá hoje para missionário orar por mim e eu serei curada. Então eu li para ela: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E ela disse: sim, tia, pode orar, eu vou levantar. E eu orei e ela levantou. Então eu vi que ela tinha uma mãozinha encolhida, mas eu não orei pela mãozinha dela. E ela foi embora. Passou-se 2 anos, eu voltei. E eu já não lembrava do rostinho dela. E aquela manhã tinha sido uma manhã de libertação com várias pessoas possessas. Então, eu estava muito cansada. E ela veio até mim e ela disse: tia, hoje também eu vim para receber uma cura. E eu disse: ah, é, minha linda? Ela disse: sim. Eu não consigo comer com a minha mãozinha. A senhora está vendo? Eu não consigo, eu não posso comer. E está muito difícil, as pessoas têm que me ajudar. Então eu quero hoje
comer a partir de hoje com a minha mãozinha. Eu disse, tá bom, meu anjo, a tia vai orar para você. Mas antes a tia vai para casa, vai orar, vai jejuar, vai se preparar para esse momento. Hoje a tia está muito cansada e a tia promete que ela volta. E ela disse, eu orei pela cura, tia. Eu disse, tá bom, a tia vai se preparar e vai vir para orar por você. E quando eu fui subir no caminhão, eu ouvi a voz audível de Jesus. Quem cura? É você? Eu disse, claro que não, Senhor. Então volta e chama aquela menina, porque eu quero curá-la hoje. Eu disse assim, manda chamar a menininha. E eles chamaram, e ela veio correndo com as amiguinhas. E ela segurou em mim. E ela disse assim, tia, o Senhor Jesus me disse que eu seria curada hoje enquanto eu orava. Irmãos, a única coisa que eu orei, eu disse, Senhor, está aí nas suas mãos. Essa menininha, em o nome de Jesus, cura essa criança. E na nossa frente, a mãozinha foi desenrolando, os dedinhos foram desenrolando. E ela, com maior naturalidade, ela dizia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ore pelas crianças que estão enfermas. Ore por aqueles que estão aprisionados. Aqueles que têm prisão de alma. Aqueles que estão possessos, que estão presos nas drogas. Ore. Clame ao Senhor, tenha o hábito de orar. Mas ore por você também. Ana desenvolveu, nesse tempo que ela estava ali, o hábito de meditar e de ler a palavra do Senhor. Por que você vai dizer isso? Porque quando Ana viu a Jesus, Ana falou das profecias, Ana falou sobre o menino. Então, na mente de Ana, a palavra estava lá. Todos vocês que estão aqui sabem, como já foi dito aqui na música e em outra ministração, que nós não temos muito tempo no jogral. O tempo nosso é escasso. Mas Deus está falando com você. Chegou o momento das mulheres se levantarem diante do Senhor, organizarem o seu tempo. Como eu costumo sempre dizer, Efésios capítulo 5 e o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se levante, tome o tempo da mão do entretenimento, tome o tempo desse mundo midiático, tome o tempo em que você gasta demasiado no seu WhatsApp, nas suas formas de comunicação, e use esse tempo para a leitura da palavra do Senhor. Desde ontem nós estamos afirmando aqui que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Mas como contaremos os feitos do Senhor se nós não temos os feitos do Senhor dentro de nós? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a Timóteo assim, Timóteo, estou certo que a sua fé é uma fé não fingida. A fé que primeiro habitou na avó Lloyd, depois na mãe Eunice, e eu estou certo que habita em ti. Aí lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15, Paulo vai dizer assim, desde pequeno você sabe as sagradas letras, que tornará-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é apta para corrigir, para ensinar, para redarguir em justiça, para que todo homem seja perfeito para toda boa obra. Receita de Deus, Deuteronômio 6:6. As palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu inculcarás aos teus filhos.
Dela falarás andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. E o Senhor está falando com a gente aqui. Se os dias são difíceis, chegou os dias de mulheres que amam as Sagradas Escrituras, que se apegam às Sagradas Escrituras, que têm as Sagradas Escrituras, que falam das Sagradas Escrituras no café da manhã, no almoço, ao deitar, ao levantar, que tem o tempo todo uma dinâmica de deixar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas também as mulheres precisam desenvolver a disciplina da meditação. Eu não preciso perguntar, mas quantas de nós estamos aqui cansadas? Quantas de nós estamos debaixo de ataques do inimigo? O inimigo sugerindo algo sobre seu marido, sobre seu filho. Quantas estão passando por situações difíceis na mente, que o inimigo tem roubado na mente? E como é que você combate o inimigo na sua mente? Você combate com a meditação da palavra de Deus. O Senhor Deus, Ele disse para Josué, em Josué 1:8, não cesses de falar das palavras deste livro, antes medita nelas de dia e de noite, para fazer conforme nelas está escrito. Você ora e medita na palavra do Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dão seus frutos na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Mas eu não podia sair daqui e terminar esse congresso sem falar com vocês do que mais Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Nós precisamos desenvolver o hábito de ouvir Deus. Ana era uma profetisa para o seu tempo. Ana estava orando, mas ela estava ouvindo Deus, porque ela era a profetisa do seu tempo. E Deus quer te levantar para ouvi-lo. Deus quer trazer a voz dele a você. Amós 3:7, certamente Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas eu tenho conversado com as irmãs, e eu quero conversar com você que está aqui, que para se ouvir Deus, você precisa calar no mínimo 5 vozes. A primeira é a voz interior, a voz da ansiedade, a voz do seu medo. Você precisa calá-la. Talvez você está aí e uma voz externa gerou uma ansiedade dentro de você, como Ana. Ana tem a voz de Penina, que a irrita excessivamente. E isso criou em Ana uma voz da ansiedade. Mas Ana sabe que Ana não pode ficar na casa, ela tem que ficar na presença, porque na presença Deus fala. Ana está ali se derramando na presença do Senhor. E quando ela está ali, Eli a tem por embriagada. Mas Ana fala, não estou embriagada, estou falando e derramando sobre a minha ansiedade, sobre minhas preocupações. E Eli diz a ela, 1 Samuel 1:17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Aí o restante do versículo diz assim, e Ana comeu e bebeu, e seu rosto já não era mais o mesmo, porque ouviu Deus. Cale a voz da ansiedade. Vai dar tudo certo com o seu casamento. O que você nem pensou, o Senhor vai te dar, vai preparar para você. Cale a voz da ansiedade em relação aos filhos. Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são profetas do Senhor. Suas filhas são profetisas do Senhor. Cale a voz da ansiedade hoje.
escuta o que Deus tem para a sua vida, escuta o que Ele está dizendo. Você gerou profetas, você gerou profetisas, você cuida da minha herança que está na sua casa. Eu vou levantar os seus filhos. Mas cale as vozes das pessoas. Quantas mulheres estão aqui e às vezes eu e até a liderança somos tão sensíveis às vozes alheias. Nós desenvolvemos uma sensibilidade à opinião do outro. E a opinião do outro rege. E a opinião do outro entristece. E a opinião do outro nos levanta. Quem nos levanta é a voz de Deus na presença dEle. O entristecimento que nós deveríamos ter é quando formos confrontados com Ele por causa do nosso pecado. Isso deveria nos trazer tristeza. Mas quantas vezes nós não conseguimos calar as vozes das pessoas? Lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi tinha saído para lutar uma guerra que não era dele. E quando ele voltou, os amalequitas passaram e tiraram tudo do lugar. Levaram as mulheres, levaram os filhos. Eles voltaram, 600 homens choraram, rasgaram as suas vestes. E agora eles estavam falando em apedrejar Davi, procurando um culpado. Talvez lá em casa você está procurando um culpado. Quem é culpado da menina está assim. Quem é culpado do menino está assim. E talvez você está transferindo responsabilidade para o pai, transferindo responsabilidade para a mãe. Ei, escuta Deus, vai para a oração para escutar Deus. O que Deus vai falar? Davi viu que não adiantava escutar o que os moços estavam dizendo, mas ele mandou chamar Abiatar e trazer a estola, e eles consultaram o Senhor. E ele perguntou: vou perseguir, vou alcançar? E Deus disse: vai perseguir, vai alcançar e vai libertar. Deus disse mais do que ele pediu. E tem uma resposta para você nessa noite que orou mais do que você pediu. Você está perguntando ao Senhor: tem vitória? Esse menino vai ser salvo, essa menina vai ser salva. E o Senhor vai estar dizendo a você: ei, tu é mãe de pregador, tu é mãe de missionário, tu és mãe de levita, tu és mãe de adorador. Mas talvez você tenha que calar a voz da situação, como Jacó. Os filhos de Jacó cometeram loucura. Mataram os homens de uma cidade, devido a uma situação que aconteceu com a filha de Jacó. Trouxeram os despojos da guerra e colocaram na porta da casa de Jacó. Jacó olhou com medo dos amorreus, dos ferezeus. Mas Jacó orou. E Deus disse a Jacó: não olhe para a situação. Pega a sua família e leva para Betel, que eu vou dar jeito na sua família. Conduza a sua família. E os inimigos, deixa que eu dou jeito nos inimigos. Enquanto os filhos de Jacó subiam com eles, adolescentes machucados, uma adolescente machucada, jovens rebeldes. Enquanto Jacó subia com essa caravana, Deus colocou terror no coração e nos olhos dos inimigos, e eles não puderam atacar os filhos de Jacó. Deus disse para Jacó: leva para Betel. E Deus está dizendo para você: traz a família para a presença. Traz a família para a oração. Traz a família para a presença. Traz a família para a presença. Pega a família. Volte ao culto doméstico. Volte às orações dentro de casa. Ei. O Senhor está te chamando. Faça convocações de orações dentro de casa. Chame a sua família a Betel. Eles amam, ele tem 30 anos, ele tem 45 anos e tu é mãe ainda. Chame uma vez por semana, chame uma vez por mês, mas chame a família, a presença do Senhor, e Deus dá jeito. É só trazer para a presença dEle que Ele transforma, Ele restaura, Ele muda
da história na presença dEle. Mas talvez você está aqui e você não precise calar as vozes interiores, as vozes das pessoas, as vozes da situação, mas você precisa calar a voz do diabo. Ele está falando que o seu casamento não vai dar certo, que o seu ministério não vai fluir. Levanta nessa noite e cala a voz dele. É na oração que se adquire autoridade espiritual. É na oração que nós somos revestidos de poder e fazemos uso da autoridade espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Cale todas as vozes satânicas. Cale todas as vozes de acusação contra você, mãezinha. Talvez você está aqui e o inimigo está te acusando, dizendo: olha, você não foi uma boa mãe. Você errou com essa criança. Você errou com o filho. Olha, o seu casamento não deu certo. A culpa é sua. E você está debaixo de acusação. E você está sofrendo. Se você errou, peça perdão. E recomece uma nova vida na presença dEle. Saia da casa do vitimismo e vem para a presença do Senhor. Saia da casa de si. Fosse assim e vem para a presença do Senhor, vem adorá-lo. Tem um recomeço nessa noite para a sua vida. Tem um recomeço, mas o recomeço é na presença dEle. O recomeço de Ana foi na presença, e o seu recomeço é na presença dEle. Mas talvez não é a voz do diabo, é a voz do mundo. E você está aqui sentada. E o Senhor está te chamando para pegar o caminho da oração. Mas você não consegue. Porque está ocupada demais com o entretenimento. Porque está ocupada demais nas redes sociais. Porque está ocupada demais com outras coisas. Ele veio conversar comigo. Ele veio conversar com você. Ele veio te atrair nessa noite para a sua presença. Eu não sei que voz mundana você vai ter que calar. Mas o que está roubando a sua espiritualidade precisa ser calado nessa noite. E você precisa ouvir o Senhor. Você precisa escutar o que Ele tem para sua casa. O que Ele tem para sua família. Você precisa fechar a porta do seu quarto e se derramar na presença dEle. Porque Ele está te chamando para a presença dEle. Eu quero terminar dizendo a você que o último posicionamento que eu tenho aqui é que ela exerceu o seu chamado de forma intensa. Eu vou provar aqui para você que só exerce um chamado de forma intensa quem está diante de Deus de joelhos, ou quem está na presença de Deus. Não tem intensidade ministerial se não for na presença de Deus. Não tem nenhum chamado abrangente se não for resultado da presença de Deus. Não é sobre compor sermões.
não é sobre uma oratória. Não, não é isso. Não é sobre a eloquência humana. É quem esteve aos pés dele, quem derramou na presença dele. É você levantando lá na sua casa, é você levantando cheia de poder e autoridade do Espírito Santo lá no seu trabalho. É o resultado de horas e mais horas na presença dele. É milagres, é prodígios, é cura divina, é o mover do Espírito Santo. E ela viveu intensamente. Ana participou dos eventos do céu. Põe a mão no seu coração. Ana participou dos eventos do céu. Eu não sei se foram 60 anos, ou se foram 40 anos, ou 50 anos, ou 30 anos no templo. Mas um grande evento do céu iria acontecer lá no templo. O nascimento de Jesus. E Ana estava lá para constatar, para ver, para participar ativamente e com inteligência do que estava acontecendo. Você que está com a mão no coração, eu quero te dizer que vai acontecer muitos eventos do céu, aqui na terra, nesses últimos dias. Vai acontecer uma grande colheita na terra. E Deus está te chamando para viver de forma intensa na oração, porque você vai participar dos eventos do céu. Vai acontecer um grande e poderoso avivamento. E Deus está te chamando para participar dos eventos do céu. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. E Deus está te chamando para participar dos eventos do céu. Ana não sabia que na agenda de Deus, Jesus entraria no templo. Mas Ana estava lá. Mas deixa eu te falar que Ana não estava lá voando. Ana não estava lá sem entendimento. Ana não estava lá com possibilidade, não. Ana estava lá amiga de Simeão. E Simeão dizendo assim: Ana, olha, sabe o que vai acontecer? Eu tenho uma promessa. Antes de eu morrer, eu vou ver o Cristo. Eu vou ver o Cristo. E Ana estava lá no templo com a consciência que um dos maiores eventos da história estava para acontecer e ela seria participante dele. Você vai participar do que Deus vai fazer nessa terra? Nós vamos, pastor Nilton, colocar rede em todos os lugares. E nós vamos fazer a maior pescaria, a maior colheita que já se viu em toda a terra. E nós somos as Anas que vamos participar dos eventos do céu. O céu marcou as agendas e nós vamos participar. Por que vamos? Porque estamos nos movendo em oração. Porque estamos em oração. Porque estamos em oração. E o Espírito Santo já está nos revelando. Para quantas de vocês o Espírito Santo já disse aí: ei, você está na minha agenda da grande colheita. Você está na minha agenda do grande avivamento. Você está na minha agenda do arrebatamento. Ei, você está na minha agenda. Ela não estava dando 30% dela.
Ela não estava dando 40% dela. Ela não estava dando 50% dela. Ela não estava dando 60%, 70%. Ela estava 100% no templo. Deus está te chamando para viver intensamente. Deus está te chamando para mergulhar. Deus está te chamando, irmã. Tu és a Ana dessa geração. Tu és a Ana dessa geração. Ela estava lá pronta, como profetisa, para fazer as revelações que Deus tinha para o seu tempo. Meu Deus. Eu não me considero pregadora, não. Mas eu considero que eu estou aqui nessa terra como boca de Deus para fazer as revelações para esse tempo. Essa madrugada, depois que eu saí da vigília aqui, ele foi lá no meu quarto e ele disse assim: não tenha medo, diga que a igreja vai passar pelo maior avivamento da história que está chegando. Os nossos cultos nós não conseguiremos terminar. Os nossos adolescentes serão carregados na igreja. Vai levantar uma geração de pregadores. Anos e mais anos e mais anos e mais anos e mais anos na presença. Anos e mais anos e mais anos na presença. O rei chegou. Pequeno, mas rei. Pequeno, mas salvador. Pequeno, mas Senhor. E ela abriu a boca e começou a falar dele. A todos quantos aguardavam a redenção, ela começou a dizer: é ele o que nós aguardamos, é ele o que nós esperamos. O tempo chegou, a hora chegou. Oi, a mãe, eu sou de Miquel. Para Ana, ficou a responsabilidade de contar à sua geração que o rei chegou. Para Ana, ficou a responsabilidade de contar à sua geração: o rei chegou. O rei nasceu, o Salvador nasceu. E ela falou com propriedade, porque foi preparada para isso. Para nós, ficou a responsabilidade de contar à nossa geração que o rei vai voltar para buscar a sua igreja. Somos nós que educaremos essa geração. Somos nós que ensinaremos sobre Cristo a essa geração. Somos nós que falaremos da cruz para essa geração. Somos nós.
Então você é a Ana. A Ana que vive para orar, que vive para jejuar, que vive para buscar o Senhor. E a Ana que participa dos eventos do céu. A Ana que abre a boca e traz as revelações de Deus à terra. Você é a Ana que conta os feitos do Senhor para uma geração. Você é a Ana que impulsiona gerações.